Bom, bissetriz de um ângulo, ângulos complementares e ângulos suplementares. Bom, chama-se bissetriz de um ângulo a semirreta contida no ângulo de origem no seu vértice e que o divide em dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos iguais. Tá? Então, galerinha, observem aqui, olha. Eu tenho um ângulo, tá? Vou voltar aqui o slide para ficar melhor definido. Eu tenho um ângulo, tá? Um ângulo aqui definido por A, O vértice B, tá? E ele tem uma certa medida. E aí, quando eu passo uma semirreta dividindo esse ângulo no meio, essa semirreta vai ser a minha bissetriz. Olha aí, ó. Essa semirreta aqui, olha, vai ser a minha bissetriz, que vai dividir o meu ângulo em duas partes, ou melhor, em duas partes, que corresponde a um ângulo, tá? A dois ângulos, na verdade, era um ângulo e dividiu-se em dois, e os dois ângulos aqui, olha, são iguais, tá? Então, nesse caso aqui, eu tinha um ângulo inicial, AO vértice B, e aí eu passei uma semirreta de origem em O, passando pelo ponto X. Quando eu fiz isso, o que foi que aconteceu? Eu dividi o ângulo grande em dois, tá? Em dois de mesmo tamanho, tá? Alfa é igual ao ângulo beta, tá? Então, a semirreta OX, de origem X, que passa de origem no ponto O, que passa pelo ponto X, é a bissetriz do ângulo AO vértice B. Tá? Isso faz com que esse ângulo aqui, olha, seja igual a esse outro ângulo. Tá? Um outro exemplo aqui, ver se dá para a gente fazer. Eu tenho aqui um ângulo, ver se dá para fazer. Bom, aqui eu tenho um ângulo, tá? De origem aqui e de origem e que passa por aqui. Aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho um ponto A e aqui eu tenho um ponto B. E aqui é a origem que eu vou, é igualzinho esse aqui, que eu vou, essa origem vai ser o ponto O, tá? Então aqui eu tenho um ângulo, inicialmente eu tenho um ângulo. Tá? Inicialmente eu tenho um ângulo. Aí, pessoal, quando eu chamo de bissetriz, tá? Eu vou passar uma semirreta que vai ser bissetriz. Então, vai ser uma semirreta que vai dividir o ângulo ao meio, tá? Aqui é x, olha. Aqui é x e dividir o ângulo ao meio. Se esse ângulo maior inicial fosse 50, quando eu passo a bissetriz, eu vou transformar em dois ângulos, tá? De 25, porque eu vou dividir o ângulo maior em 2, tá bom? Então, é exatamente isso aí. Bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais. Bom, ângulos complementares. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas forem iguais a 90 graus, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um ângulo reto e ele está dividido em duas partes, tá? Tem dois ângulos menores aqui. Então, o ângulo alfa e o ângulo beta, eles são complementares. Por que eles são complementares? Porque se eu somar o ângulo alfa mais o ângulo beta, a soma dos dois vai dar um ângulo reto de 90 graus, tá? Então, alfa mais beta é igual a 90 graus. Vamos supor o seguinte, que esse ângulo aqui, olha, esse ângulo alfa, tem valor 20 graus. Então, qual vai ser o valor do ângulo beta? Então, aqui eu tenho 20, mais o ângulo beta, a somando os dois, tem que dar 90 graus. Então, quanto é que vale beta? Beta vale 70 graus, porque 70 mais 20 vai dar 90, tá? Por exemplo, uma outra situação. Eu tenho aqui que o ângulo beta seja igual a x. Eu não sei, tá? E que o ângulo alfa aqui, olha, tenha um valor de 50 graus.
E eu sei que se eu somar alfa mais beta, tá? Eu vou ter um ângulo de 90 graus. Então, qual que vai ser o ângulo beta aqui? Então, para descobrir o valor do ângulo beta, eu tenho que construir uma equação do primeiro grau com esses valores. Olha, somando aqui beta, que é x, mais o valor do ângulo alfa, que é 50 graus, tá? Que é 50 graus, somando esses dois valores, eu vou ter um ângulo de 90. Tá? Esse aqui, olha, esse ângulo aqui eu não sei, corresponde a beta. E esse aqui eu sei que é alfa, olha, vale 50, tá? Na nossa suposição. Então, para encontrar o valor de x, que corresponde ao valor de beta, no meu cálculozinho aqui, eu vou ter o seguinte, isolando o x aqui, olha, e levando para o outro lado, utilizando-se de sua operação inversa, eu vou ter x, que é igual a 90. Aqui é mais 50, vai passar para depois da igualdade, menos 50. Logo, x é igual a 90 menos 50, que é igual a 40. Tá? Então, beta aqui, nesse caso, olha, vale 40 graus. Por quê? Porque 40 graus mais 50 graus vai dar o ângulo reto de 90. E ângulos complementares são ângulos que somados vão dar exatamente 90 graus. Ângulos suplementares. Bom, dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas for igual a 180 graus. Você pode perceber aqui na arte que eu tenho o ângulo alfa mais o ângulo beta e somando os dois, tá? Somando os dois vai dar um ângulo de meia volta, tá? Ou um ângulo raso de 180 graus. Então, a soma desses dois ângulos são suplementares, tá? São suplementares, porque quando eu somar o valor do ângulo alfa mais o valor do ângulo beta, vai dar 180 graus. Vamos supor aqui, olha, que, por exemplo, aqui, olha, seja 20 graus. Se aqui é 20 graus, então, somando com o valor, tá, para dar 180 graus, aqui, no mínimo, ou aqui, eu vou ter um valor de 160. Alfa é 20 e beta é 160. Porque quando eu somar 160 com 20, eu vou ter um valor do meu ângulo raso de 180 graus. Tá? Então, uma outra situação aqui. Beta vale 120 graus. Tá? Vale 120 graus. E o valor do meu ângulo alfa aqui, olha, eu não sei. Digamos que seja x, tá? Então, eu sei que quando eu somar o valor do ângulo beta mais o valor do ângulo alfa, tá? Eu vou encontrar 180 graus. Fazendo aqui novamente uma equaçãozinha do primeiro grau, eu vou ter o seguinte, olha. Eu vou ter 120 mais x, 120 que é beta, mais x que é alfa, que é o valor que eu estou procurando. Somando os dois, eu vou ter 180 graus. Tá? Utilizando a mesma tática de agora há pouco, tá? Jogando para o outro lado, utilizando-se de sua operação inversa, aqui, olha, eu vou isolar o valor de x, vou repetir aqui o 180. Aqui, como o 120 é positivo, vai passar para depois da igualdade, utilizando-se de sua operação inversa, no caso, vem negativo. Então, eu vou ter aqui que x vai ser igual a, subtraindo 180 menos 120, eu vou ter 60. Tá? Então, o valor do meu ângulo aqui, olha, alfa, é igual a 60 graus, porque quando eu somar 60 mais 120, eu vou encontrar o valor de 180. Tá? Então, ângulos suplementares são dois ângulos cuja soma é igual a 180 graus. Ângulos opostos pelo vértice. Bom, ângulos opostos pelo vértice é o seguinte: se os lados de um ângulo são semirretas opostas aos lados do outro ângulo, dizemos que eles são opostos pelo vértice. Na arte aqui eu tenho o seguinte:
eu tenho 4 ângulos, tá? Então, eu tenho 4 ângulos. E aí eu tenho o seguinte, eu tenho o ângulo A, o vértice C, tá? Que é oposto pelo vértice aqui, olha, com o ângulo B, o vértice D. Se eles são opostos, pessoal, eles têm a mesma medida, tá? Eles têm a mesma medida. Se, por exemplo, se eles são opostos pelo vértice, e aqui vale, por exemplo, 120 graus, então significa dizer que esse outro ângulo aqui, olha, também vale 120 graus, tá? Bom, eu também tenho o ângulo AO vértice B, AO vértice B, e o ângulo CO vértice D, que também são opostos pelo vértice. E aí, se eles forem opostos pelo vértice, eles também têm a mesma medida, tá? Se aqui, nesse caso aqui, olha, o ângulo AO vértice B tiver uma medida de 60 graus, então quer dizer que o ângulo CO vértice D também vai ter a medida de 60 graus. Porque se você observar, essa semirreta que passa, ou melhor, essa reta que passa pelo ponto D, pela origem O e pelo ponto A, se você somar esses dois lados aqui, olha, tá? Vai dar um ângulo raso de 180 graus. Da mesma forma aqui também do outro lado, olha. Aqui eu vou ter 60 graus mais 120 graus, que vai somar 180 graus, tá bom? Então, eles são opostos pelo vértice, faz com que eles sejam ângulos opostos pelo vértice, faz com que eles sejam iguais, tá? Então, a medida desses dois ângulos aqui, olha, a medida do ângulo AO vértice C e a medida do ângulo BO vértice D são iguais. Da mesma forma que a medida do ângulo AO vértice B e CO vértice D também são iguais, como eu já tinha falado anteriormente. Então, pessoal, é isso aí. Vamos lá para o livro. E o seguinte, essas aulas elas estão no livro de vocês, na página 66, tá? Bons estudos!